Shalom. Bom, essa é uma palavra que pode significar paz, bem-estar, segurança, saúde, integridade, vitória. É algo que a maioria de nós quer, deseja e que muitos de nós buscam alcançar. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês nesse momento. Como que nós podemos encontrar a paz? Existe um verso na Bíblia que está lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 7, que diz assim: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Uma das coisas interessantes é que a paz não necessariamente é a ausência de conflitos ou a ausência de guerras. E a paz não é necessariamente apenas algo exterior, mas é algo que acontece no íntimo. E a paz, ela guarda os nossos corações, ou seja, a sede das nossas emoções e sentimentos, e ela guarda também os nossos pensamentos. Essa é a função, ou talvez essa é uma das funções da paz. Ela excede o entendimento porque ela guarda, ela protege os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E fazem meses atrás eu havia escutado esse verso e eu fiquei pensando assim, nossa, como é que faz para conseguir essa paz? E o verso anterior e o verso seguinte vão complementar o verso 7. O verso 6 diz assim: "Não estejais inquieto por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças diante de Deus." Então, aí está um segredo. Uma das coisas que pode roubar a nossa paz são as ansiedades, as inquietudes, mas quando nós fazemos conhecido tudo o que se passa nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos diante de Deus, pela oração e pela súplica, é um passo de alcançar a paz. Só que ainda na oração, não é só as petições que precisam ser conhecidas diante de Deus, mas também ações de graças. E naquele momento, eu comecei a meditar um pouco sobre isso, sobre agradecer a Deus por aquilo que Deus iria atender, pela forma como Ele iria atender. E no dia seguinte, ainda meditando, veio o verso seguinte, que diz: "Quanto ao mais." Então isso é uma conclusão ainda do assunto que estava sendo tratado anteriormente, sobre a paz que excede o entendimento e sobre andar ansiosos. Diz: "Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento." E eu parei para pensar, será que essas coisas que estão roubando a minha paz e me deixando inquieta são verdadeiras? Ou será que elas são puras? Será que tem virtude nisso que está roubando a minha paz? Então, existe uma via de mão dupla, que começa sempre conosco. A primeira é levar a Deus através da oração, do pedido, da súplica, e também agradecer a Deus pelo que Ele fará. Mas também envolve nutrir pensamentos que sejam de acordo com a vontade de Deus, né? Que seja verdadeiro, que seja honesto, porque às vezes nós perdemos a nossa paz, nós ficamos ansiosos por uma coisa que a gente nem tem certeza se é verdade. Por exemplo, você pode pensar que alguém está pensando algo acerca de você que isso não é verdadeiro. Ou você pode pensar que algo vai acontecer como se você pudesse prever o futuro, mas isso também não é verdadeiro. Ou você pode ocupar a sua mente com alguma ofensa que te fizeram ou com alguma coisa que você viu e que não é justo. E se não é justo, não vale a pena ocupar os seus pensamentos. Mas existe um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês nesse momento.
falar é muito fácil, né? Principalmente para algumas pessoas. Da boca para fora parece ser fácil. Essa foi uma experiência que meditar sobre aquilo que estava ocupando os meus pensamentos me ajudou muito e filtrar o tipo de pensamento que vinha na minha mente. Me ajudou em alguns aspectos. E recentemente eu tive uma experiência mais profunda com esse verso. Fazem alguns meses que eu comecei a memorizar alguns trechos do livro de Apocalipse. E um dos trechos deste livro, no capítulo 21, um dos versos diz assim: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e lá já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E enquanto eu meditava naquele verso, eu pensava assim: nossa, eu nunca perdi ninguém querido. Por que será que a morte traz dor, traz sofrimento e etc e tal? E eu fiquei pensando assim, né, mas deixa pra lá. Nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa, a minha mãe havia comentado que um irmão havia falecido repentinamente. E comentou algumas coisas sobre morte, né? E eu fiquei assim, nossa, que coisa, né? E, bom, algumas semanas depois, eu estava lendo um livro que contava a história de um jovem missionário que havia, junto com sua esposa, decidido dedicar a sua vida à missão. E onde quer que Deus mandasse eles. E o chamado deles foi para uma ilha bem distante do país deles. Só que nesse trajeto, nessa viagem, eles ouviam falar muito na febre amarela. E aquele jovem começou a ter um pressentimento de que ele perderia alguém querido. Mas ele se aferrou à promessa que está na Bíblia, que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Então, cada vez que um pressentimento vinha ao seu coração, ele tentava orar e entregar aquilo a Deus. Mas, infelizmente, durante aquela viagem, ele perdeu a sua esposa, onde eles tinham apenas 4 meses de casados. E eu fiquei pensando assim: nossa, meu Deus, se eu perdesse alguém querido, como eu reagiria? Era sempre assim que vinha o meu pensamento. E eu me lembro que naquela tarde, quando eu li aquele livro, eu me ajoelhei e pedi muito a Deus que guardasse algumas pessoas queridas e que não permitisse que isso acontecesse, e, enfim, muitas outras coisas. E 2 semanas depois, a lição da escola sabatina, né, que é uma lição que nós discutimos alguns temas, alguns assuntos, falava sobre perdas. E novamente nós estávamos conversando sobre esse tema, né, de perder algum ente querido. E 4 dias depois eu tive a oportunidade de viver uma das situações mais profundas da minha vida. Eu havia lido que nós devemos orar a Deus por uma experiência mais profunda. E já faz algum tempo que eu venho orando: Deus, Senhor, dá-me uma experiência mais profunda contigo. Toma cuidado com o que você pede a Deus. Mas na terça-feira, depois desse sábado, quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia de que o meu pai havia sido encontrado, caído ali no chão, num estado assim de inconsciência e tudo mais, que ele havia sido levado para a unidade de atendimento. E aquela noite eu não consegui dormir direito, muito ansiosa. E amanheceu e eu comecei a orar a Deus, né? E entregar essa situação toda na mão dele, pedir também a alguns amigos e conhecidos que pudessem orar pelo meu pai, crendo que Deus faria, né, a sua vontade, que na minha mente seria um milagre. Porque eu não sabia que ele estava numa situação tão difícil. Eu não sabia realmente o seu verdadeiro quadro. Então, quando eu cheguei na unidade de pronto atendimento, na UPA, eu encontrei meu pai lá deitado. Ele estava muito magro, muito desidratado e não estava conseguindo falar direito. E eu pensei que ele tinha tido um AVC. Mas ele conseguia falar alguma coisa ainda, né, bem fraquinho. E ele estava comentando, inclusive, comigo de mim mesmo, né? E eu comecei a pensar: nossa, acho que meu pai não está muito bem.
E quando o enfermeiro falou para ele levantar o braço direito, esquerda, perna direita, que eu vi que ele estava bem, conseguindo movimentar, eu disse assim, ufa, obrigado, Senhor, porque o Senhor livrou ele de ter sequelas. Eu estava muito esperançosa de que assim que dessem alta para ele, eu ia levar ele para casa e fazer tratamentos naturais para poder ajudar na recuperação dele e que dali em diante, né, nós seguiríamos aquilo que nós havíamos planejado. Eram alguns planos que nós tínhamos. E eu me lembro que foi tudo muito rápido. Ele estava na sala comum e de repente não conseguiram encontrar a pressão dele, aferir a pressão dele, e levaram ele para a sala vermelha. E eu não podia acompanhá-lo. Então eu fiquei do lado de fora orando e esperando com paciência no Senhor. E esperando também o horário de dar a hora de visita para poder estar ali ao lado dele. E quando eu vi meu pai ligado com todas aquelas máquinas de monitoramento, eu me lembrei de anos atrás, quando eu estava na mesma situação que ele. Eu estava internada com pneumonia e ele me contou uma certa vez que quando ele entrou, que ele me viu toda cheia de fio, ele orou, Senhor, o que é que eu faço? Salva essa menina. E disse que um médico chegou e disse assim, ó, talvez se você comprar esse remédio aqui, disse que era um remédio muito caro e difícil de achar, talvez ela consiga sobreviver. E meu pai me contava que ele saiu rodando toda a cidade, procurando aquele remédio, orando, pedindo a Deus. E 2 dias depois eu tive alta, né? E o meu coração estava cheio de esperança, que assim como Deus havia operado um milagre há 28 anos atrás, agora ele iria operar um outro milagre. E quando eu estava prestes a sair da sala, o médico me chamou, me perguntou qual era a minha filiação com ele. E aí ele me disse o seguinte, o estado do seu pai é muito grave. E nós estamos fazendo tudo o que podemos, nós já pedimos, já colocamos na regulação para pedir uma UTI, uma ambulância, mas isso pode demorar dias e meses, ele pode não aguentar. E você deixe os parentes de sobreaviso. Eu disse, como assim? Seu pai pode vir a falecer a qualquer momento. E naquela hora sim, os pensamentos fazem, né? A paz vai embora. E eu saí daquela sala assim, atordoada, meu Deus, como que eu vou falar para minha irmã? Como que eu vou falar para o meu irmão que está lá a quilômetros de distância? O que é que eu vou fazer? Como que eu vou falar para os irmãos dele isso? Eu escrevo, eu gravo um áudio, eu ligo e estava assim meio desorientada, né? E um primo meu chegou para me entregar os documentos dele e naquela hora eu meio que desmoronei, né? E aí eu fui até o banheiro para poder orar e eu comecei a orar. E enquanto eu orava, veio em minha mente, não desinquietos, coisa alguma. Antes sejam tudo conhecido as vossas petições, com toda oração e súplica com ações de graças. Eu dizia assim, Deus, como que eu vou agradecer? Eu não consigo ver condições para agradecer. Então, Deus me disse assim, agradeça por tudo que já foi feito até aqui. Então eu comecei a agradecer a Deus por tudo que já tinha acontecido até aquele presente momento. Agradecer pelo fato de ser o meu pai, agradecer pelos momentos que nós já passamos, agradecer pelas crises que nós já vencemos, agradecer pelo relacionamento que nós estávamos tendo, pelos milagres que Deus havia feito no nosso relacionamento com o pai e filha. E agradecer por diversas outras coisas. Pelo pai sempre presente que ele foi, por ser um grande amigo e muitas outras coisas. E naquele momento, agora vinha na mente, agora agradeça por tudo que Deus ainda fará. E eu dizia assim, é tão difícil agradecer, mas eu comecei a agradecer. E naquele momento eu saí daquela oração com paz, uma tranquilidade, um bem-estar, independente das circunstâncias ao meu redor, eu estava em paz. E eu agradeci a Deus também por essa paz. E realmente, essa paz, ela excede o entendimento, sabe? Não dá para explicar. Ela é algo que você sente, algo que você pensa. E eu lembrei da segunda parte do verso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, nisso pensar, sabe? Porque quando você está nesse momento, você começa a pensar em catástrofes, em desastres,
e começa a, sabe, vir vários pensamentos na sua mente que não necessariamente são verdadeiros. E eu fiquei assim, nossa, tenho que pensar no que é verdadeiro. Então eu ocupava minha mente com as coisas verdadeiras. E aquela noite foi apreensiva, eu fui chamada depois das 10 da noite para dizer que a situação dele estava grave, que ele estava com febre, que ele precisava ser entubado porque não estava respirando direito. Depois eu fui chamada novamente na madrugada e é realmente assim muito... É uma luta muito grande porque você fica assim, né, apreensivo a qualquer momento, né? Enfim. E, bom, resumindo a história, eu acho que esse vídeo já deve estar muito longo, mas... no dia seguinte a gente conseguiu uma UTI, mas ele não conseguiu transferência, os médicos não deram transferência para ele. Conseguimos a UTI, conseguimos a ambulância, a vaga aqui, é uma coisa tão difícil, sabe? Mas Deus havia feito um milagre, então eu estava confiante, não, se Deus fez um milagre, Deus vai suscitar até aqui. E aí eu fui para casa para poder limpar a casa que havia ficado assim num estado bem difícil e tentar dormir um pouco. E aí naquela tarde, enquanto eu estava ali, eu recebi a ligação, minha irmã dizendo assim, olha, eles vão tentar a reanimação porque o quadro, batimentos cardíacos dele está piorando. E aí naquele momento eu me ajoelhei com meu irmão ali e eu dizia assim, Deus, que seja feita a tua vontade, mas eu não quero que seja feita a tua vontade. Eu queria que o Senhor fizesse a minha vontade, eu queria que o Senhor salvasse meu pai. Sabe, salva a alma deles. Enfim, eu fiz uma oração, abri meu coração mesmo para Deus, sabe? E terminamos de limpar a casa e estávamos já indo para o hospital, mas minha irmã já tinha muita gente lá e como era na sala vermelha, ninguém podia acompanhá-la, né? Então foi pedido que a gente ficasse em casa para tentar dormir. E é muito difícil dormir nessa situação, né? Mas entregamos essa causa na mão do Senhor. E na manhã seguinte, recebi a notícia de que meu pai veio a óbito. Foi muito duro, assim, sabe? E não é de uma hora para outra que seus pensamentos, eles ficam organizados em um lugar. Mas, sabe, esse livro aqui, ele contém a verdade. Lá em João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E uma das coisas que nós temos de estar com o nosso coração em paz é ocupando nossos pensamentos com aquilo que é verdadeiro. E aquilo que está escrito na Bíblia é a verdade e pode trazer paz. Então, além da oração, da ação de graça, uma das coisas que pode trazer paz ao nosso coração é encher a nossa mente com a verdade que está aqui na palavra. E uma das verdades está lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, se não me engano, que diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o verso anterior, que é o verso 3, diz, e o mesmo Deus estará com eles serão o seu povo, e Deus estará com eles e será o seu Deus. E o nome do meu pai era Manuel. E Emanuel, na Bíblia, quer dizer Deus conosco. E eu pude pensar no quanto que o meu pai foi Deus comigo, presente em muitos momentos. Em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos de necessidade, em momentos de vitória também. Em momentos agradáveis juntos, em momentos de aprendizado e muitos outros. E, bom, eu estou compartilhando isso com vocês porque amanhã o meu pai faria 58 anos. E uma das coisas que ele havia comentado, enquanto ele ainda estava em sã consciência, ele dizia assim, eu tenho uma filha, ela é adventista, sétimo dia. E ela faz mensagem onde quer que chame ela. E eu pensei assim, eu perguntei assim pra ele, onde é que ela tá? Aí ele disse assim, ela tá aí. E aquilo na hora não teve um impacto tão profundo sobre mim, sabe? Mas com a morte do meu pai,
eu também fiquei pensando muito assim sobre legado, né? A vida, ela é passageira, a gente já sabe, nós estamos aqui com um propósito, com uma missão, mas o que nós deixamos quando nós nos vamos? Meu pai deixou 3 filhos e deixou muitas lições para nós de vida e deixou quem ele foi. E eu penso que se eu partisse a qualquer momento, o que eu gostaria de deixar? Então, uma das coisas que eu gostaria de deixar é esse vídeo, compartilhando com vocês essa lição que para mim foi tão preciosa, para que talvez essa mensagem chegue a alguém que esteja buscando a paz em meio a conflitos que estejam passando. E toda vez que eu começo a ficar ansiosa por algumas questões, algumas situações, eu me lembro desse verso e eu começo a entregar a Deus os meus pensamentos, sabe? Eu começo a entregar a Deus os meus sentimentos, mas eu começo também a agradecer pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele prometeu que ainda fará. E eu começo também a encher minha mente de tudo que é verdadeiro, sabe? De tudo que é honesto, de coisas que têm virtude, que têm louvor. Porque muitas vezes jovens como eu, eles enchem a mente de ficção. Tipo, muitas vezes quando a gente passa por problema, né, a gente tenta fugir da realidade. Como muitas vezes, ao longo da minha adolescência, eu tentava fugir da realidade com música, tentava fugir da realidade com festa, tentei fugir da realidade com entorpecentes. E não tem virtude nenhuma nisso. Isso também não é puro, sabe? E, enfim, outras pessoas tentam alcançar essa paz por maneiras desonestas e muitas vezes elas também tentam alcançar a paz de espírito com coisas que não são verdadeiras, para distrair a mente, sabe? E isso não traz paz de verdade, pelo menos não a paz que excede o entendimento. Talvez seja uma paz até que a gente possa explicar, mas a paz que excede todo o entendimento, ela só pode ser encontrada em Deus. E uma das formas de encontrar essa paz em Deus é através da oração, fazendo a Deus conhecido tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, e agradecendo e enchendo a sua mente daquilo que está na sua palavra. E eu espero que tenha sido útil para você esse vídeo. E eu fiz uma música, eu não sei se cabe nesse vídeo, qualquer coisa eu corto, né? Mas que é sobre esse verso, né? Já que a gente já ouviu tantas vezes falado, recitado, né? Talvez com música fixe um pouco mais. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tudo que é verdadeiro e honesto, tudo que é justo e puro, tudo que é respeitável e de boa fama, se alguma virtude ou louvor, nisso pensar, e a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos. Agradeçai por tudo que Ele fez, agradecei pelo que fará, e a paz de Deus guardará os vossos corações, os vossos corações. Que assim como esse verso foi real em minha vida e precisará continuar sendo ao longo dos dias que ainda vivemos nessa terra, porque ainda passaremos por muitas coisas que vão tentar roubar a nossa paz, que essa paz de Deus possa guardar não somente o meu, mas também o seu coração e o seu pensamento. Um abraço.